Oi, oi. Bom dia, cabecinhas. Bom com vocês? Vamos lá? Ó, na aula de hoje, lembrando da última aula, que a gente viu os aspectos da circunferência, certo? E aí é claro que isso não é uma coisa tão trivial assim. Então hoje a gente vai fazer exercícios sobre aquilo. Fechou? Tem dois exercícios, eu vou resolver um completamente, vocês vão fazer outro, tá certo? Apenas gostaria de avisá-los, lembrando que essa semana a gente está entrando no POAD 5 e 6, né? E apesar do POAD 6 ir até o dia 30/7, eu preciso entregar as notas de vocês dia 27, tá? Então eu vou planejando aí para eu tentar, né, digamos, ficar uma semana tranquilo, para poder mandar todas as notas de vocês, que nem eu tinha falado ali, para fazer as coisas até o dia 20 e tal. Que a gente deve ter mais uma lista de exercícios, né, para o POD 5. Esse só vai ser desses que eu já comecei a passar na última aula, tá? Então vocês vão fazer, e hoje vai ter mais alguns, para a gente ir completando aí das coisas. Fechou? Beleza? Isso aí. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês. Como é que é? Bom dia e boa tarde, né? Pessoal do segundo Nutra ainda é bom dia, porque eu tenho certeza que no dia 29, né? O povo não vai ter comida aí ainda, entendeu? O povo vai ter acordado tarde e tal. Então aqui o pessoal do segundo Nutra vai estar vindo no dia 29. E aqui é a turma do primeiro dia. O pessoal do segundo Nutra tá vendo o futuro de vocês, ó, tá vendo? Isso que é legal. Turminha, vamos lembrar só de umas coisas básicas aí, né? Da circunferência. Da circunferência não, perdão. Da pirâmide. Circunferência era a aula que eu tava gravando dia do outro. Ó, se você pegasse o ponto lá em cima, né? As pirâmide, ela tem. A gente só vai estudar pirâmides regulares, né? Que tem todos esses triângulos aqui que eu desenhei na face são exatamente iguais, tá? São todos isósceles, né? Com todos os lados iguais. A gente não vai estudar pirâmide torta, apesar do que o que eu fiz aqui tá parecendo um pouco torta, tá? E qual foram as novidades, né? Que a gente tinha. Primeira altura, tava aqui no centro dessa figura, né? Que sai lá em cima, chama de H. E a gente definiu uma coisa que se chamava apótema. Lembra da pirâmide? Era esse cara que ficava aqui no meio, ó. Era a altura do triângulo equilátero. Esse era o apótema da pirâmide. Hum? Agora, tem um nome que eu não falei na última aula, que se você fizer essa circunferência aqui, ó. Essa circunferência ficou linda, né? Mas enfim. Esse cara, ó, quando a gente coloca aqui, a distância do centro, né, até a base, é o que a gente chama de apótema da base. É a metade, né, ali, mas é o apótema da base. A metade se for um quadrado, né? É o que está no chão. Distância do centro até aqui, tá bom? A gente vai brincar um pouquinho com esses elementos nas pirâmides de hoje, tá? Ó, o exercício 5 eu vou fazer dos resolvidos. Ele parece feio, mas o que eu não vou ficar atentando muito aqui as coisas, mas eu quero que é uma pirâmide de base hexagonal, é um hexágono, tem 18 decímetros de altura e a aresta da base 8 raiz de 3 sobre 3. E aqui, medidas bonitas, né? Para se ler 8 raiz de 3 sobre 3, o que eu vou precisar é disso aqui, para vocês. Então, aqui nesse desenho, a gente tem que o lado, isso que ele falou aqui, ó, que ele está marcando todos iguais, é 8 raiz de 3 sobre 3, e a altura é 18. Essa altura H que está aí no centro. Que a perspectiva do desenho dele é muito boa. Então, isso que eu gostei. Isso que eu vou copiar aqui dele, tá? Essa altura aqui é 18. Beleza.
Ele pede tudo, né? Na figura, a área da base primeiro, depois ele pede a altura, aí ele pede a geratriz, a apótema da base, depois a área lateral e assim por diante. Vamos calcular primeiro todas essas medidas, né? Eu acho que é mais fácil. O M aqui é o apótema da base, ó, é a distância do centro até um dos lados. O G é o apótema da pirâmide, né? Que está aqui nessa parte lateral. Agora, como que eu vou calcular, professor, cada coisa dessa? Bom, a primeira delas que vem de cara para a gente aqui é, lembra que no no hexágono, né? Os triângulos, que nem esse aqui ó, que eu estou desenhando para vocês, eles são equiláteros, todos os lados deles são iguais, ó. E a gente tem 6 triângulos desse tipo. Ah, por que você está falando isso, professor? Porque aí, ó, que nem tem aqui na base, tum, turum, turum, tum, 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 aqui, ó, certo? O M, que é a distância do centro, aqui ele fez a base em perspectiva, ó. A distância do centro até aqui é a altura desses triângulos equiláteros. E com essa altura, meus caros amiguinhos, eu vou conseguir calcular tanto a área e fazer o que ele pediu da apótema da base. Essa é a minha primeira medida. Eu vou calcular, a primeira coisa, o apótema da base. Como que eu vou fazer isso? Eu poderia usar até mesmo seno, cosseno, né? Alguma coisa assim, ó. Percebam que essa medida é exatamente essa, ó, que eu estou desenhando aqui. Não vou fazer daquele lado porque eu vou usar aquele triângulo. Ele chamou de M. Esse M é a altura do triângulo equilátero. Tinha uma fórmula para a altura do triângulo equilátero. Lembra qual que era? Nanã, nanã. Lembro não? Era L raiz de 3 sobre 2. Certo? Essa era a fórmula da altura do triângulo equilátero. L vezes raiz de 3 sobre 2. O nosso L aqui é 8 raiz de 3 sobre 3. Então, esse L aqui é o 8 raiz de 3 sobre 3. Lembra que ele está multiplicando aí, né, as coisas todas. Fica 8 raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, perdão. Que é seno de 60, né, quando a gente faz. Bom, só multiplicar esses carinhas. Vai ficar... para quem se confunde, isso aqui que eu escrevi ali é a mesma coisa que L vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? Essa parte aqui, porque senão tem gente que vai querer escrever em cima. Não vai dar ruim. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, isso vai ficar 8 vezes 3 em cima sobre 3 vezes 2. Mas, professor, por que você não fez a conta embaixo? Porque, caros amiguinhos, simplifique, não complique. Esse é meu lema. 8 dividido por 2 dá 4. Viu? Mais fácil. Já descobri que a alturinha dele é 4. O apótema da base, checklist. Vamos fazer a área da base e já aproveitar? Ah, por que, professor, você vai aproveitar? Ora, bolas. Porque essa área B é 6 vezes a área dos triângulos. Não é isso? E a área do triângulo equilátero, você, meu caro amigo, que já sabe de cor, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, é 8 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Com certeza essas coisas vão cancelar, tá, gente? Vezes raiz de 3, tudo sobre 4. Tudo que eu coloquei aqui, ó, é a área do triângulo equilátero, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui nossas aventuras. A área da base vai ser 6 vezes. Vamos só resolver esse monstrinho. 8 ao quadrado é 64. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Vai sobrar uma raiz de 3 aí no final, né? Tudo isso sobre 4. Beleza? O que
que eu faço agora? Eu vou fazer essas contas? Não. Simplifique. Não complique. 64, ó, 4 por 64, aqui dá 1, que eu não vou precisar mais me preocupar com a parte de baixo. Aqui em cima dá 16. Show de bola. 9 com 3, também não vou mais me preocupar. Aqui dá 1. E aí já era, não me preocupo mais com 3, aqui dá 3. Olha só como é que já ficou mais simples. A área da base. Opa! E aqui dá para fazer mais uma simplificação, mas não vou fazer, porque senão o povo vai começar a se confundir. 6 vezes 16 vezes a raiz de 3. Vamos separadinho aqui. O 1, que tem 1, não precisa mais copiar, tá? Dividido por 3, que é a única coisa que sobrou lá embaixo. Certo? E aqui eu posso simplificar o 6 com 3. É isso que eu queria já ter feito lá direto. Vai ficar 2 vezes 16 ali em cima, dá 32 raiz de 3. Essa é a área da base. Fechou? Uma olhadinha com calma aí, você pegou tudinho que eu disse. Bom, vamos agora calcular o apótema da pirâmide bonitinho. A gente vai trabalhar desse lado. Porque esse M aqui é 4, lembra que eu falei? Aqui é 18. E aí, para calcular o G, que é o apótema da pirâmide, o que a gente pode usar aí? Pitch, né? Vou fazer meio que na figura, tá, gente? O apótema da pirâmide. Só aplicar pitch. G ao quadrado tem que ser igual a 4 ao quadrado mais 18 ao quadrado. Beleza? Então o G... Ó, vai vir sol hoje. Ai, que bom. Vai ser igual a raiz da 4 ao quadrado. Fazendo direto. Ih, vai dar feio. Raiz de 340. Pensei que isso é uma coisa mais bonita. O G, aqui nesse caso... Ah, não adianta, ele tentou fazer com a face lateral aqui, mas eu vou usar isso aqui só para fazer outra coisa. Raiz de 340, vamos dividir por 16? Não. Divide por 4, né? Então já puxei 1, 2. Tô fatorando direto aqui. Divide por 5. Nossa, que feio. Vai ficar 2 raiz de 85. Eu não tinha mais que fazer, não. Ô, númerozinho feio, né? 2 raiz de 85, gente. É o número de Deus. É isso mesmo? Deixa eu ver. É isso mesmo. Cara feio, né? E aí eu vou aproveitar aqui esse e já vou calcular a área lateral. Sabe por quê? Ó? Porque você descobriu que essa altura desse triângulo é essa coisa feia. E a base do triângulo era o lado, que era 8 raiz de 3. Ou seja, é um cálculo simples de você entender, mas uma conta feia, né? 2 raiz de 85. Por que eu digo isso? Porque a lateral, como é um hexágono, então a gente tem 6 triângulos isósceles, formando, né, o topo da cabaninha. Então aqui ficaria 6 vezes a área desses triângulos também. Que no caso vai dar 6 vezes. Como é que calcular a área do triângulo? Base vezes a altura um pouquinho feio aqui, que eu tô chegando pro limite, aí fica... Eita, eu vou fazer assim, tá? Base vezes altura sobre 2. Nossa, coisa feia ficou ali, mas na hora que eu fazer aqui embaixo, ó, o 2 já simplifica,
Esse 3 corta aqui também, vai dar um 2. Raiz de 3 com raiz de 85. Não vai dar para simplificar, porque 85 é 5 vezes 17. Então, infelizmente, digamos assim, essa área vai ser igual a 2 vezes o 2 que sobrou, vezes o 8 vermelhinho que sobrou, que deu um não copia, nenhum que está os dois uns que estão embaixo, né? E raiz de 3, 3 vezes 85, vai dar raiz 240 com 15, 255. Às vezes fica, tá, gente? Uns números feios desses. Vai dar 16 raiz de 255. Essa coisa linda, maravilhosa, tá bom? Bom, por último é o volume. Lembra que no caso dele tem que fazer área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Porque é pontiagudo. Eu vou fazer uma atividadezinha com vocês para ver isso. Aí, como isso aqui é mais simples, eu vou fazer... ele não tem aqui, ótimo. Eu vou fazer daqui, então, o volume. Quando a gente tinha a área da base. E o volume dela vai ser V igual a área da base, que é 32 raiz de 3, vezes a altura, que é 18, dividido por 3. Simplifique e não complique. 18 com 3. Então, aqui dá 6. Nosso volume vai ser 6 vezes 32. Dá 12 com 180, 192. Raiz de 3. Unidades cúbicas, eu não estou colocando unidade, é só colocar unidade ao cubo. Beleza? Esse tá aí. Bom, eu gostaria que vocês tentassem agora. E aí, se tiver dúvida, me pergunta lá no chat, certo? Cadê esse aqui do lado, ó? Esse daqui, para fazer a mesma coisa, só que ele deu uma base, ele deu as laterais aqui 15 por 15, um quadrado de base 18, aí você vai descobrir o M, ó, que tá aqui embaixo. É fácil, hein? Esse M aqui não precisa fazer nem muita conta. Rapidinho, ó. Tá vendo? Que é o apótema da base. Aí depois, ó, você consegue descobrir esse cara, a face lateral, né? Por que que eu consigo descobrir a face lateral? Porque você tem medida da base, ó, gente. Você olha aqui, ó, que era 18, né? 18, 15, divide por 2, pitch, você descobre o G. Eu tô te dando as dicas. Vou fazer Pitágoras aqui, ó, nesse triângulo. Lá embaixo, aí depois você usa aqui embaixo. Calcula as áreas laterais, aí descobre a altura. Beleza? Tudo pitch aí. Aí você vai chegar nesses resultados, ó. Eu vou passando aqui. Não é para ficar vendo a resposta, né, gente? Pelo amor de Deus. Tenta fazer. Se não conseguir entender aí alguma passagem, ele faz as áreas laterais, faz o volume, depois no final, e chega lá na resposta. Beleza? Então, tranquilo. Tentem fazendo. Calculem tudo. E eu tô ali no chat para responder dúvidas. Foi, cabecinhas. Até mais. Tchau. Deixa eu parar a gravação.